Alguma vez já aconteceu de sentir algo tão, mas tão profundo que parecia não existir palavra para descrever? Hoje, a gente vai explorar uma espécie de mapa para esse território interno, com base na obra O que Ninguém Te Disse Sobre Você Mesmo. A ideia aqui é dar nome àquilo que a gente sente, mas que muitas vezes não sabe nem como começar a explicar. O ponto de partida do livro é que existe um território dentro de nós que a linguagem do dia a dia simplesmente não alcança. Sabe aquelas sensações que ficam ali, na ponta da língua, mas que escapam quando a gente tenta colocar em palavras? Pois é, a obra se propõe a oferecer um vocabulário novo para essas experiências que, na maioria das vezes, ficam sem nome, sem definição. Quem nunca passou por isso, né? Tentar explicar uma tristeza que não tem um motivo claro. Ou aquela sensação de acordar com o peso no peito que não tem nome. O livro argumenta que esses sentimentos não são aleatórios. Eles são, na verdade, a fronteira de um território interno para qual nos falta um mapa, uma linguagem. E isso nos leva direto para a tese central do livro. A nossa mente não é só um amontoado de pensamentos soltos. Ela funciona como um sistema, com uma lógica própria que, justamente por ser invisível, acaba governando a nossa vida de um jeito que a gente nem percebe. E essa citação nossa, ela é a chave de tudo. A ideia não é sair lutando contra os nossos padrões, mas, antes de mais nada, torná-los visíveis. Porque, como diz o autor, só o sistema que a gente consegue enxergar é que pode ser habitado de uma maneira nova. Ver é o primeiro passo para transformar. E aqui está o mapa completo que a obra propõe, o que ela chama de arquitetura da deriva psíquica. Eu sei, à primeira vista parece bem complexo, né? Um monte de sigla, mas pensem nisso como um roteiro de um processo que acontece em silêncio dentro da gente. Cada um desses nomes descreve uma etapa. Vamos olhar mais de perto os componentes principais desse sistema que, sem que a gente note, nos leva para um estado de distanciamento de nós mesmos. Então tá, quais são as consequências na prática de viver dentro desse sistema invisível? Vamos começar com o sintoma que talvez seja o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais difícil de perceber. A zona de indiferença emocional, ou ZIE. O ponto crucial aqui não é a falta de sentimento. Os sentimentos estão lá sim, só que eles perderam a forma, a clareza. É como tentar enxergar uma paisagem que a gente sabe que existe, mas que está totalmente coberta por uma neblina bem densa. Essa imagem deixa o conceito da ZI muito palpável. A vida continua, a música está tocando, mas a intensidade não chega. É uma experiência sutil de desconexão, como se tivesse um filtro invisível que diminui a potência de tudo antes de nos alcançar. Para a gente entender bem o que é a CIA, ajuda muito comparar com a depressão. Na depressão, a falta de alegria dói, é um sofrimento que grita. Já na CIA, o vazio não reclama, é um estado mais silencioso que o autor descreve como a ausência da ausência. E é por isso que muitas vezes passa batido, tanto para a gente quanto para os outros. O segundo grande sintoma é o colapso identitário silencioso. E aqui a gente entra num paradoxo. A pessoa parece ótima por fora, está funcionando, cumprindo as obrigações, mas por dentro a estrutura que dá sentido ao eu está se desfazendo aos poucos, em silêncio. E como é que isso acontece? Não é por causa de um grande trauma, mas por conta de pequenos microconflitos do dia a dia. Cada vez que a gente diz sim querendo dizer não, cada vez que agimos contra nossos valores, uma pequena rachadura se abre na nossa identidade. E essa citação resume tudo de uma forma brilhante. A erosão da identidade não é um evento, é um processo. É o acúmulo de pequenas traições a si mesmo que no momento parecem insignificantes, mas que, somadas, acabam comprometendo toda a nossa estrutura. Bom, a gente já viu os sintomas, ASIE e o CIS. Mas o que causa tudo isso? Qual é o motor que move essa engrenagem? Agora, vamos para a raiz do problema. O conceito-chave aqui é o sequestro da alma pela mente, ou SAM. Pensa nele como um mecanismo central onde a análise toma o lugar da experiência. Em vez de sentir uma emoção diretamente, a mente a intercepta, dá um nome, analisa, e nesse processo todo, a experiência viva, a sensação pura, se perde no caminho. Esse processo é tão rápido e sutil que a gente nem se dá conta. Um sentimento começa a surgir, mas antes que ele possa ser vivido de fato, a mente entra em ação. Ela identifica, classifica, e a partir daí, a gente passa a se relacionar com a ideia do sentimento, e não com o sentimento em si. E esse é o grande paradoxo do Sam. Ele nos transforma em especialistas em análise emocional. A gente consegue descrever com precisão o que deveria estar sentindo, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de sentir de verdade fica muito baixa.
A gente troca a vivência pela análise. E do que é que esse sequestro nos afasta? Do substrato psíquico primário, o SPP. O livro descreve o SPP como o nosso estado mais fundamental. Não é uma emoção, não é um pensamento, é o oceano de onde todas as ondas de pensamento e sentimento emergem. É a nossa base. Ok, se existe um sistema inteiro que nos afasta de nós mesmos, então existe um caminho de volta? O livro diz que sim, e o enquadra não como um conserto de algo quebrado, mas como um retorno a algo essencial que nunca foi perdido, só estava encoberto. O pulo do gato é este. A mudança não vem de mais análise, de mais insight. A transformação começa quando a gente para de lutar contra o sistema e simplesmente o vê operar, com mais presença. O objetivo é habitar nosso mundo interior de uma forma diferente, com mais consciência. E este é o caminho prático proposto. Começa com o reconhecimento dos padrões, sem julgamento. Depois vem a nomeação, que nos dá o poder de nos relacionar com eles. A presença é a prática central, a de ficar com o que é real sem fugir. Isso leva à integração e, finalmente, à habitação. Viver de forma autêntica a partir do nosso centro e não da periferia. Essa citação final muda toda a perspectiva da jornada. Não se trata de uma busca por algo perdido lá fora. É, na verdade, um ato de coragem para parar de fugir, para ficar em silêncio o tempo necessário para reencontrar o que sempre esteve aqui, dentro da gente. E a gente termina com essa pergunta que resume o espírito da obra. Ela não pede uma resposta de bate-pronto, mas um momento de reflexão. Um convite para olhar para além de todas as camadas de identidade que construímos na vida e simplesmente sentir o que existe na nossa essência, o que existe em nós antes de tudo que aprendemos a ser.